Nesse sábado, o Palmeiras venceu o Capivariano por 4-0 e com isso foi para a semifinal do Campeonato Paulista. E esse jogo marcou a estreia do John Arias com a camisa do Palmeiras. E aqui nesse vídeo a gente vai ver como é que foi a atuação dele. Só antes destacar que eu tô fazendo esse vídeo basicamente 9h41 da manhã desse domingo. Eu trago vídeo novo sempre que tem alguma estreia de jogador, algum vídeo no Fute Paródias. Então eu já queria pedir para você me seguir e curtir aí o vídeo. Tá bom? Vamos aí ver como é que foi essa estreia do Arias com a camisa do Palmeiras. Vamos lá então. O Arias que tá com a camisa 11, né? A torcida do Fluminense, alguma parte da torcida do Fluminense tinha ficado chateado quando ele voltou pro Brasil, indo pro Palmeiras e não pro Fluminense. Mas a real é que o Fluminense não teria poder aquisitivo para poder trazer o Arias. É um jogador com um valor de mercado alto, né? Enfim, e aí o Palmeiras tinha esse poder financeiro e com isso traz o Arias, que com o tempo tende a ser um dos melhores jogadores desse time. E aqui ele já sofreu o pênalti, né, cara? Pênalti claríssimo, o Arias inteligentíssimo para dar esse toquezinho para trás e o jogador do Capivariano muito afobado, né? Já tava 2-0, 45 do segundo tempo, o jogador do Capivariano não tava nem mais pensando, né? E aí uma entrada desnecessária, um pênalti claríssimo e acabou os lances do Arias. Foi só isso. Ele entrou nos minutos finais e mesmo assim conseguiu sofrer um pênalti, né? Então assim, o Arias não jogou muito tempo, que nem eu falei, mas já dá pra ver que é um cara diferenciado. Então ele consegue gerar já a bola de um lado pro outro, fez esse time do Palmeiras aumentar o seu volume de jogo na reta final e aí consegue cavar esse pênalti inteligentíssimo. Porque não, ele poderia facilmente acelerar a jogada em direção ao gol, mas quando ele vê que o jogador do Capivariano vem muito afobado, ele dá só um toquezinho para trás e o jogador do Capivariano dá uma rasteira nele, pênalti claríssimo. O Andrés Pereira converteu esse pênalti, fez o gol e depois o Ramon Sousa ainda fez o quarto. No geral, o Arias jogou pouco, não tem como a gente falar, nossa, eu tô encantado com o futebol do John Arias. Não dá porque ele jogou pouquíssimos minutos, né? Mas nesses poucos minutos que ele esteve em campo, ele já mostrou que é um jogador que é muito forte fisicamente, que é rápido, que é inteligente e que tem boa tomada de decisão. Então ele dá esse cortezinho para trás e ali ele sofre o pênalti claríssimo. Que o Palmeiras, a partir desse pênalti, transformou a vitória em goleada, né? Então, assim, uma baita estreia do Arias pelos poucos minutos que ele esteve em campo. E acho que é questão de tempo. Acho que dentro de 3, 4, 5 jogos, o John Arias já vira titular desse time, porque ele não veio para ser reserva. É um baita jogador. E por sinal, se a gente para analisar alguns fatos nesse time do Palmeiras, a gente vê que, por exemplo, no meio de campo, trouxe um dos maiores ídolos recentes do Botafogo, que era o Marlon Freitas. O torcedor do Botafogo hoje em dia pode até falar que não é, porque ele largou o Botafogo pro Palmeiras. Mas se ele não tivesse largado, estariam falando até hoje que ele é ídolo do Botafogo, né? Então, ele é ídolo do Botafogo e conseguiu trazer ele pro meio de campo. E traz o Arias, que também é um dos maiores ídolos da história do Fluminense. Não é exagero nenhum dizer isso. Então, na mesma janela de transferências, traz um grande nome do Botafogo e um dos grandes nomes da história do Fluminense. É de fato uma janela espetacular do Palmeiras, que reforçou bastante esse time e tende a ser cada vez mais forte, né? Enfim, uma boa estreia do John Arias com a camisa do Palmeiras. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!